A luz é uma onda de radiação eletromagnética de amplo espectro, que transporta energia em quanta, que é conhecida como fótons. Então, o que são fótons? Fótons são pequenas partículas que vão compor a luz. Fazendo uma analogia para a gente conseguir entender melhor, imagine a nossa pele sendo a luz e as células que compõem a nossa pele sendo os fótons. Então, os fótons são partículas pequenas que vão compor a luz. E aqui o nosso foco hoje vai ser a luz intensa pulsada. A luz intensa pulsada, ela emite, uma fonte luminosa de alta potência através de lâmpada de xenônio, e essa luz ela é policromática. Isso aqui é importante a gente entender. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela emite todas as luzes. Ela emite a luz policromada. Tem a mono e tem a poli. A poli quer dizer são várias, né? Então ela emite várias cores de luz, diversos comprimentos, porque a luz emitida ela vai depender do comprimento de onda. Na luz intensa pulsada, a gente vai ter diversos tipos de comprimento de onda, que vai variar de 420 a 1.200 nanômetros, sendo que cada comprimento de onda ele vai emitir uma luz diferente. Então, a luz intensa pulsada, ela é uma luz policromática, porque ela possui diversas cores, ela pode emitir diversas cores, de acordo, com o comprimento de onda. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Outra característica importante da gente fixar é que a luz intensa pulsada ela é uma luz não coerente. Então, ela é uma luz policromática, emite várias colorações e ela é não coerente. O que isso significa? Isso significa que quando a luz ela é emitida pela luz intensa pulsada, pelo nosso equipamento, ela vai ser emitida em um feixe. Ela não é direcionada, ela vai ampliar e aí ela vai emitir essa luz. Então imagina aqui que aqui, é o nosso equipamento e eu vou fazer agora a luz saindo aqui do nosso equipamento. Então essa luz ela não vai sair assim. Se ela saísse assim retinha, ela ia ser coerente, ia ser uma luz, uma emissão de luz coerente, mas ela sai como um feixe para todas as direções. E aí nós falamos que ela emite luz não coerente. Quem emite a luz coerente é o laser. Então, o laser, a luz sai como? A luz sai reta, coerente. É assim, ó, a luz do laser. Aí vocês já percebem a diferença, né? Aqui eu vou botar laser. E aqui a luz intensa pulsada, para vocês entenderem a diferença. Então, enquanto o laser, e aí a gente já vai diferenciando, um equipamento do outro. Enquanto o laser ele emite uma luz coerente, que é unidirecional, a luz intensa pulsada ela emite um feixe de luz. Então, a luz ela se amplia pelo local, que a gente está aplicando. Outro também é que a luz emitida pelo laser, ela é monocromada, então ela só sai uma cor, e na luz intensa pulsada são várias colorações aí, a depender do comprimento de ondas que a gente vai emitir. O tratamento da luz intensa pulsada, ele vai depender do comprimento de onda que a gente vai emitir, porque esse comprimento de onda que a gente vai determinar, ele vai atingir um cromóforo específico. Então, o tratamento sempre vai depender do feixe de luz que a gente vai escolher, que a gente vai colocar lá no nosso equipamento. Tem equipamentos que não tem como escolher, não tem o filtro de corte. Não tem um filtro de corte. Então, a gente não consegue escolher o comprimento de onda e o que a gente quer tratar, Ele já vem todo certinho para tratar uma única disfunção, para poder fazer uma única função. Mas tem outros equipamentos que eles nos dão essa possibilidade. E aí, a gente vai utilizar o filtro de corte. Então, o que é que acontece? Vamos lá, vamos entender, vamos descomplicar, que a verdade é essa.
O que é que acontece? A luz intensa pulsada, ele é um equipamento que ele vai ter várias faixas de comprimento de onda. Então, você vai conseguir emitir várias colorações. Tem a luz vermelha, tem a luz amarela, tem a luz verde, tem várias colorações a depender do comprimento de ondas. Quando a gente utiliza o filtro de corte, a gente seleciona aquele comprimento de onda, aquela luz que a gente quer emitir. Então, o filtro de corte ele vai servir para isso, para que a gente consiga direcionar melhor os nossos tratamentos. Então, eu quero tratamento para tal coisa. Então, eu vou pegar o filtro de corte e vou utilizar tal e tal comprimento de onda. E aí a gente consegue tratar diversas disfunções, né? Acne, telangiectasias, a gente consegue tratar estrias, tem a parte da epilação, que é o que a gente está vendo aqui agora. Tudo isso de acordo com o filtro de corte. Como eu falei, alguns equipamentos eles já vão vir pré-determinados, então ele só faz isso, isso e isso. Ele já tem lá o filtro de corte dele inserido no equipamento. E outros equipamentos vão nos dar a possibilidade de escolher como que a gente quer trabalhar, certo? E aí a gente faz, né, a regulagem do tempo de exposição e o intervalo também entre esses filtros. Aí, a depender do equipamento, a gente que vai programar tudo ou ele já vai vir programado. Como falei, o comprimento de onda é o que vai determinar a luz que vai ser emitida e o que nós iremos tratar. No caso aqui, a gente vai tratar a epilação, né? A gente vai tratar o cromóforo da melanina. Então, é esse cromóforo que a gente quer atingir. Mas, se você quiser atingir outro cromóforo, é só trocar o seu filtro de corte, mudar o seu comprimento de onda, que você vai conseguir atingir outro cromóforo e fazer outros tratamentos, que a gente vai ver de tudo aqui. Então, em outras oportunidades, nós vamos ver a luz intensa pulsada sendo aplicada em outras disfunções estéticas, e aí a gente vai estar utilizando um outro comprimento de onda, certo? Pronto, acho que ficou tudo explicadinho, né? Então, vamos lá. Com a luz, a gente pode promover três destruição no nosso bulbo. A gente pode destruir o nosso bulbo, falando melhor, de três formas. Uma é pelo efeito térmico, outro pelo efeito mecânico ou pelo efeito fotoquímico. Então, a luz, ela consegue destruir o bulbo através de três mecanismos, que é o térmico, mecânico e fotoquímico. Quando a gente fala na luz intensa pulsada, a gente vai trabalhar com o efeito térmico, certo? Então, como é que a luz intensa pulsada ela promove essa destruição no bulbo? Ela promove a distribuição através de um efeito térmico. E é importante a gente falar que a potência da luz intensa pulsada ela é menor do que a potência do laser. Então, o laser, ele naturalmente, ele é mais potente que a luz intensa pulsada. Um dos fatores é por conta da luz, a iluminação. Lembra que ela é direcionada, ela atinge um foco específico e a outra, ela forma um feixe, ela se espalha. Então, um dos motivos é esse. Mas o efeito não deixa a desejar. O efeito da luz intensa pulsada, ele é sensacional. Pronto. Eu falei que a luz intensa pulsada, ela vai promover a destruição do bulbo através do efeito térmico. E como é que nós chamamos isso tecnicamente? Nós falamos que ela promove a fototermólise. E o que é a fototermólise seletiva? A fototermólise seletiva é o seguinte, quando a gente se depara com umas nomenclaturas assim difíceis, né, que às vezes a gente fala, meu Deus, será que eu vou saber falar esse nome? Será que eu vou entender o que é? Aí a gente pode começar a ir desmembrando esse nomezinho para a gente poder ir entendendo. Então, olha aqui que bacana. Fototermólise seletiva. Então, a gente tira aqui, ó, foto, termo e lise. Separou e seletiva. Agora, vamos entender o que é que significa cada um para que a gente entenda o contexto geral. Foto significa luz,
termo significa calor, lise, destruição, quebra, e seletiva, que ele vai agir em um foco específico. Então, ele vai ser direcionado para um cromóforo específico, um receptor. Ele vai ter um receptor específico. Então, o que significa fototermólise seletiva? Significa que eu vou utilizar a luz e essa luz ela vai ser transformada em calor. Esse calor ele vai promover uma destruição no ponto específico que eu estou querendo atingir. E esse ponto específico a gente vai determinar através do comprimento de onda. A depender do nosso comprimento de onda, que a gente vai escolher e vai utilizar o filtro de corte para que somente aquele comprimento de onda seja emitido, ele vai atingir um cromóforo específico. E aqui, no caso, a gente vai atingir a melanina. E o que é que a melanina vai fazer? A melanina, ela vai pegar essa luz, ela vai absorver essa luz e vai converter em calor. Quando ela converte essa luz em calor, a gente tem a coagulação de proteínas do bulbo. Então, o bulbo, né, tem algumas proteínas e a gente vai coagular essas proteínas. Olha que a temperatura que a gente utiliza na luz intensa pulsada, ela pode chegar a 60 graus Celsius. É muito quente. Então, esse calor, essa quentura, ela vai promover uma coagulação de proteínas e essa coagulação, ela vai impedir a irrigação de nutrientes. A gente vai ficar sem nutriente e o nosso bulbo, ele vai morrer. Certo? Então, sem nutrientes, sem alimento, o bulbo, ele é destruído. Agora, Nath, tem alguns casos que o bulbo ele não é destruído porque tem um crescimento do pelo, verdade. Por isso que a gente precisa de várias sessões para que a gente consiga ter um resultado mais eficiente. E a gente vai entender também um pouquinho por quê. Mas se você não tiver logo de início a destruição do bulbo, você com certeza vai ter o enfraquecimento desse bulbo. E quando a gente tem o enfraquecimento do bulbo, esse pelo ele vai começar a crescer mais lento. Ele demora mais para crescer, ele cresce diferente. Então, você vai, de qualquer forma, mesmo que não seja a destruição completa, você vai provocar uma lesão naquele folículo. Bom, tem um melhor momento para a gente utilizar a nossa luz, né? A nossa luz intensa pulsada. Só que isso é incrível, porque isso a gente não consegue medir. Apesar de ter um tempo determinado, a gente não consegue saber quando é esse tempo. É difícil a gente saber, porque a gente vai falar o quê? Oi, cabelo, você está em que fase? Anágena, telógena ou catágena? É difícil, a gente não tem como saber. Então, a gente vai dar estímulos e não é nem arriscar a palavra, mas a gente vai dar o estímulo, a gente vai aplicar a luz intensa pulsada e o pelo que tiver naquela fase, ele vai ter sucesso. O que não tiver naquela fase, a gente vai tentar novamente e novamente e novamente e novamente. Por isso que é importante a gente também fazer várias sessões e espaçar essas sessões. Então, qual é a melhor fase do pelo para que a gente realize a luz intensa pulsada e a gente tenha um efeito significativo? Essa etapa, gente, essa fase do pelo é a fase anágena. Por quê? Por que essa fase? Porque essa fase ela vai estar em contato direto, o pelo vai estar na raiz do folículo, ele vai estar ligado no bulbo, então a gente vai conseguir atingir esse bulbo com mais eficiência. Além disso, o pico de melanina nessa fase ela vai estar alta, então eu tenho um maior pico de melanina. O meu pelo ele vai estar na raiz do folículo, então ele vai estar ali no bulbo, é onde a gente quer atingir, a gente quer destruir o bulbo, e é por isso que ocorre essa destruição. Se eu tiver em um outro momento da fase do pelo, esse pelo ele não vai estar em contato com o bulbo, certo? Ele vai estar mais para cima e depois ele vai se desprender. Porque a gente tem as fases, né? A fase de surgimento do pelo, crescimento do pelo e depois a queda do pelo. Então, a gente precisa pegar justamente a fase de início,
porque ele está ali junto no bulbo, ele está recebendo a nutrição do bulbo, então a gente sabe que ele está em contato com o bulbo, ele está recebendo nutrição, o pico de melanina dele está maior. Então, se eu emito a luz intensa pulsada nesse período, na fase anágena, eu vou atingir onde eu quero. Então, eu vou ter a coagulação, esse fio ele vai ter um pico maior de melanina, essa melanina ela vai absorver essa luz, né, esse calor, e vai coagular aquelas proteínas. Então, a gente vai ter o efeito que a gente deseja. Então, é importantíssimo a gente refazer as sessões. Porque esse pelo aqui, ele pode estar na fase anágena. E esse aqui, não. Mas daqui a um mês, ele já pode estar nessa fase. Então, é importante a gente ficar o tempo inteiro. Não o tempo inteiro, né? Que a gente não vai fazer o procedimento a vida toda. Mas eu digo assim, a gente tem que reaplicar, a gente tem que refazer essas sessões para que a gente consiga atingir muito mais pelos na fase anágena do que se a gente aplicar só uma vez, certo? E o que ocorre após o procedimento? Após a aplicação da luz intensa pulsada, a gente vai ter a redução significativa, 80% dos pelos, reduz bastante. E se a gente não conseguir provocar destruição total desse pelo, a gente vai ter o espaçamento. Então, ele vai crescer mais, ele vai demorar mais para crescer. Então, a gente vai ter longos períodos sem pelos. Ou podemos ter a modificação dos pelos. O pelo vai ficar mais fino, vai ficar mais claro, vai ficar mais fraco. Então, tudo isso aí ocorre após o procedimento. Caso ele não destrua, né, o bulbo, e aí a gente não vai ter o crescimento desse pelo, ele vai reduzindo. Então, ele vai modificando o pelo, ele vai ficando mais fraco, mais tempo sem esse crescimento. Eu fiz uma sessão de luz intensa pulsada e ainda já tem assim fiz o teste, né? E já tem uns 3 meses, 4 meses que eu tô sem pelo. Claro que não é toda a região da axila que ficou sem pelo, mas alguns lugares ficaram sem pelo. Mas isso aí se dá também por conta da fase. Então, alguns pelos estavam na fase anágena, eu consegui destruir aquele bulbo, e outros pelos não, estavam em outras fases. Por isso que eu precisaria fazer uma nova sessão, porque ou eu não atingi, ou então um dos pelos não estava na fase anágena, e aí eu não conseguia atingir o bulbo, ou então o pelo ele estava na fase anágena, mas eu não conseguia a destruição do bulbo, eu conseguia enfraquecer o bulbo. E por isso que é importante a gente fazer novas sessões, certo? E o que mais ocorre, né, Nath? O que é que mais ocorre, assim, microscopicamente? Então, microscopicamente, a gente fica com edema perifolicular, e também, visivelmente, a gente pode ter algum eritema, né, alguma vermelhidão na região. Intervalo inicial de 30 dias, então faz uma sessão, 30 dias você faz outra sessão. Após a terceira sessão, vocês dão um espaço maior, de 45, 60 dias. Pesquisas foram feitas, muitas pesquisas foram feitas, e perceberam que apenas 3% da população relatou queimaduras e bolhas. Eu botei bolas, é bolhas. Bolhas com o uso da técnica. Então, é uma técnica considerada segura, mas a gente precisa trabalhar dentro da segurança. Avalie o cliente, avalie a pele, avalie os parâmetros para que a gente não tenha risco. Então, se for feita da forma correta, praticamente você não vai ter problema nenhum aí, você não vai ter queimadura, não vai lesionar o seu cliente. Aqui é interessante a gente saber. Lembra que eu estou falando sempre que a gente precisa espaçar as sessões para que a gente consiga atingir mais pelos na fase anágena. Então, olha aqui o que acontece. Aqui é o ciclo do pelo, o ciclo de crescimento do pelo. Então, no buço, esse ciclo ele dura de 4 a 5 meses. No mento, 15 meses. Axila, 18 meses. Virilha, 18 meses.
pernas 16 meses, braço 9 meses, peito 15 meses. Então isso aqui é o ciclo do pelo. A gente precisa entender esse ciclo e atuar na hora correta. Claro que a gente não tem como saber, esse pelo aqui ele tá na fase telógena, esse aqui tá na fase catágena, esse aqui tá na fase anágena. Não tem como a gente saber. Por isso que a gente tem que ir reaplicando até a gente verificar que a gente conseguiu atingir o maior número possível, ou então todos os pelos nessa fase. E aí você precisa de um período maior para que você dê um novo estímulo para você atingir. Porque, digamos aqui, o buço, ele demora de 4 a 5 meses o ciclo dele, né? Então, vamos lá. Então, a gente fez uma aplicação, eu atingi X... peraí, deixa eu apagar aqui. Pronto, aqui. Eu fiz a primeira aplicação, eu atingi X quantidade de pelo. Aí, depois de 30 dias, eu fiz a segunda sessão. Eu atingi Y, certo? Mas aqui o ciclo ainda não acabou. O ciclo é de 4 a 5 meses. Mas como eu tenho muitos pelos, então vai ter pelos que vai estar em uma fase, vai ter pelos que vai estar em outra fase, ter pelos que vai estar em outra, e aí é aquela loucura. Então, a gente precisa de novo estímulo. Porque aqui eu atingi X, aqui eu atingi Y e aqui eu vou atingir W. Aí eu dou um espaçamento maior para ver se esse ciclo aqui ele se completa. E aí eu dou um novo estímulo para atingir, sei lá, Z, para atingir quantidade Z, certo? E aí a gente vai fazendo todo esse processo. Porque a gente precisa, esperar o ciclo, não tem jeito. Se ele não estiver na fase anágena, já foi. A gente não consegue resultado. Então, a gente precisa ir tentando adivinhar, né, acertar essa fase aí para que a gente tenha resultados positivos. Indicativo de resultados. Então, vamos lá. Nós temos os indicativos de resultados positivos. Como é que a gente tem mais resultados? Quando é que a gente tem mais resultados positivos? Primeiro, pele clara. Então, pessoas que têm pele clara, pelo amor de Deus. Pessoas que têm pele clara e pelo grosso e escuro. Por quê? Por quê? Por quê? Eu falei para vocês que o foco é a gente atingir a melanina, né? O cromóforo que a gente quer atingir, nesse caso aqui, é a melanina. Se eu tenho pouca melanina na pele e eu tenho muita melanina no meu pelo, óbvio que o resultado vai ser melhor, porque aquele pelo ele vai concentrar muito mais essa energia, esse calor naquele local específico. Se eu tenho uma pele com mais melanina, essa absorção ela vai ser muito espalhada, porque tem muita melanina. Então, a melanina, ele não sabe diferenciar qual a melanina é do cabelo, qual é a melanina da pele. Não, é tudo melanina. Então, ele vai atingir a pele, ele vai atingir o pelo. Então, fica mais difícil a gente ter um resultado mais eficiente quando o fototipo é mais alto e quando o pelo é claro também. Então, pelo grosso e mais escuro também é melhor, justamente por isso, porque eu tenho mais concentração de melanina naquele local, então eu vou conseguir atrair mais essa luz, né, esse calor. Resultados que não são positivos. Indicativo, pelos brancos e pelos louros. Por quê? Vamos entender o branco. Primeiro fator do branco é que ele não tem uma boa irrigação. E o segundo fator é porque ele não tem melanina. Então, se eu não tenho melanina, como é que eu vou atrair aquela luz? Então, eu não consigo resultado em pelos brancos. E o pelo louro é a mesma coisa. Eu vou ter o quê? Uma melanina mais fraca. Eu não vou ter tanta força para poder captar o nosso pelo, né? Essa melanina, ela não vai ter tanta força para poder captar aquela luz. Então, os resultados são inferiores, certo? Aqui é só uma observação, não é indicativo de que o procedimento vai ser bom ou vai ser ruim
com relação à ponteira. Mas é só uma observação bem bacana. É que assim, por maior que seja, né, a sua ponteira, os seus spots, maior você vai atingir a área e você vai levar um tempo menor. Então, a ponteira maior, você faz pronto. Foi mais rápido. Então, só para vocês observarem, né, com relação a isso. Mas se tiver vários tipos de ponteira, é melhor ainda, porque tem regiões que é menor, né, o local, é mais sensível. Então, se você tiver uma ponteira menor para poder adaptar o local, melhor. Mas quanto maior a ponteira, os spots, maior área você atinge e menor tempo dura a sua sessão. E aí você consegue atender mais pessoas e ficar rica, ganhar muito dinheiro aí. Aqui agora nós temos alguns parâmetros importantes. O primeiro parâmetro é com relação ao comprimento de onda. Nós vimos que o comprimento de onda, ele vai determinar qual cromóforo eu vou atingir, qual luz vai ser emitida, não é verdade? Mas aqui, como a gente está falando de epilação, a gente já tem um comprimento, uma margem, né, de um comprimento de onda que a gente deseja. Então, a gente vai pegar um comprimento de onda que vai atingir o cromóforo, a melanina, né, que é o cromóforo que a gente quer. Mas dentro desse comprimento de onda, eu tenho uma variação. E olha aqui que interessante. Quanto menor for o comprimento de onda, mais superficial é a ação dessa luz intensa pulsada. E quanto maior for o comprimento de onda, mais profunda é a ação desse aparelho. Um padrão geral é 690 nanômetros a utilização, né? É geral. Observem que vocês vão ver, aqui eu vou dar alguns parâmetros, mas a maioria dos equipamentos, ele já vem todo cronometrado, já vem tudo certinho. Então, você só precisa escolher lá, né, o fototipo, a característica do pelo, e ele vai dar os parâmetros certinho. A maioria dos equipamentos são assim. Mas é legal a gente ter uma base, tá? É bom a gente ter uma base, que aí na hora a gente dá uma olhadinha, qualquer coisa a gente diminui para não correr risco, né, de uma queimadura, de alguma coisa assim, e a gente vai adequando. Padrão geral, 690 nanômetros o comprimento de onda. Para pelos finos e superficiais, a gente pode colocar de 550 a 750 nanômetros. E aí o comprimento é curto porque esses pelos eles são mais finos e são mais superficiais. Então a gente não precisa atingir níveis mais profundos. Então pode ser menor o comprimento de onda. Pelo grosso e de implantação profunda, a gente utiliza 750 a 1.100 nanômetros. Porque a gente precisa de uma profundidade maior, a gente precisa de uma ação maior para poder remover, para poder atingir, né? Nem remover, para a gente poder atingir esse bulbo. Outro parâmetro importante é a duração do pulso. A duração do pulso é o tempo que a energia leva para ser emitida. Esse aqui é bem semelhante à corrente, né? A corrente excitomotora, que tem o tempo on e o tempo off. Tempo on lá, né, seria o tempo de contração e o tempo off seria o tempo de relaxamento. Aqui é mais ou menos isso. O tempo on é o tempo que a gente vai aquecer a pele, né, aquecer o local com o disparo que a gente dá da luz intensa pulsada. E o tempo off vai ser o tempo de resfriamento, é o tempo que a pele tem para poder tentar voltar à temperatura normal, resfriar aquela pele, né, aquele local, para evitar queimadura. Então, o tempo em que esse disparo ele não vai ser dado, ele tem que ser maior ou igual ao tempo de disparo, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar entender. Ó, dou um disparo, aqui está a minha luz intensa pulsada. Eu vou dar um disparo. Dei o disparo. O tempo que eu não vou disparar, ele tem que ser maior ou igual ao tempo de disparo, para que a gente consiga promover um resfriamento no nosso tecido. Então, quanto maior for o fototipo, maior a quantidade de pulso para resfriar. Então, se eu tenho um fototipo maior, eu preciso de um tempo maior para resfriar esse local, porque eu tenho mais melanina. Se eu tenho mais melanina, eu tenho mais absorção de calor.
Se eu tenho mais absorção de calor, eu preciso de um tempo maior para poder resfriar aquele local, certo? Então, o fototipo mais alto, ele precisa de um tempo maior de resfriamento. Aí, os pelos, né, superficiais, a gente pode utilizar de 5 a 20 milissegundos e pelos grossos e de implantação profunda de 20 a 40 milissegundos. É bem rapidinho. Deu um disparo, lembrando que tem que ser igual o disparo, o tempo de descanso ele tem que ser igual ou maior que o tempo que você está disparando, certo? Para que a pele ela consiga resfriar. Parâmetros, ó, dose ou fluência, pode ser chamado de fluência, é a energia que é emitida pelo aparelho. Se eu emito uma energia maior, eu tenho resultados melhores. Só que eu tenho um risco de queimadura. Então, isso aqui tem que ser aplicado com cuidado. E só fototipos bem baixos, viu? Então, dose maior, o resultado é melhor, mas eu posso ter risco, eu posso gerar alguma queimadura. E aí, é importante a gente conhecer a pele do cliente, para a gente saber se a gente vai usar doses maiores, se a gente vai usar doses menores, como é que vai ser essa dosagem. Agora, uma coisa importante falar, isso aqui é importantíssimo, ó, não aumente a dose de uma sessão para outra. Não faça isso. Não aumente. Por quê, Nath? Às vezes a gente acredita que o nosso corpo vai acostumar. A primeira coisa que eu escuto é isso. Ah, não, o corpo acostuma. Primeira coisa que eu escuto é isso, que o corpo acostuma. A segunda é o quê? Não, Nath, ó. Eu dei a primeira aplicação com tal dose. Na outra, eu vou aumentando para poder ter resultado melhor. Isso não funciona, isso não se aplica à luz intensa pulsada. Por quê? Porque você pode queimar aquela pele. Então, muito cuidado, não aumente a dose. Você vai manter a dose e pode ficar tranquila que você vai ter resultado sem precisar aumentar essa dose, certo? Então, parametrou, organizou lá os parâmetros do seu aparelho, não precisa ir aumentando essa dose de uma sessão para outra, não tem essa necessidade. E a dose aí que é considerada segura, e a dose aí que é considerada segura, e olhe que hoje nem é segunda-feira. E a dose aí que é considerada segura, a gente pode colocar 23 joules por centímetros quadrados a 50 joules por centímetros quadrados. Outro ponto importantíssimo é com relação ao fototipo cutâneo. E assim, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre, porque a outra a gente vai falar mais tarde. Mas a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte: o fototipo, ele tem que ser avaliado pela região, área que você vai tratar. Não é avaliação que o cliente chegou, ele tem fototipo 1. Mas se a axila estiver pigmentada, se tiver uma hipercromia na axila, você vai tratar, você vai utilizar a luz intensa pulsada como se o fototipo dele fosse 1 ou dela fosse 1, não tá errado, porque naquele local ali vai ter muito depósito de melanina. Então, nessa hora aqui, você não vai fazer avaliação como a gente avalia de costume. A gente vai avaliar o local. Então, onde é o local? É na perna, é na virilha, é na axila, é na virilha e tá com hipercromia, é na axila e tem hipercromia. É por aí que a gente vai avaliar, certo? Então, é área tratada, ó, avalia a área para que você não... a cliente chegou para você, você viu que ela é fototipo 1, fototipo 2, e aí você coloca uma dosagem maior e você paramenta todo o seu equipamento como se aquele local, o fototipo ainda fosse 1 ou 2. E aí você pode ter queimadura, né? Você vai lesionar a sua cliente. Então é importante avaliar o fototipo do local. Esqueça como a pessoa é, esqueça a cor da pessoa, avalie o local,
Então, chega onde é? Sim, vai fazer... Ah, eu quero fazer epilação. Onde é? Ah, na axila. Deixa eu olhar a axila. Ah, não, tá branquinha. Ah, não, tá com a hipercromia. E aí você vai organizar, você vai se basear de acordo com aquelas características. Então, na axila, ela não tem hipercromia na axila, então vou usar tal parâmetro. Mas na virilha, ela tem uma hipercromia, então vou utilizar outro parâmetro, né? De acordo com a melanina que está no local. E aí, quanto menor for o fototipo, mais energia pode ser utilizada, sem problema nenhum. E quanto maior for o fototipo, menos energia, porque senão você vai gerar uma queimadura. Por quê? Porque essa pele ela vai absorver muito mais o calor e a gente vai gerar uma queimadura aí na pele, certo? Porque agora a pele dela tem melanina e não é só o pelo, né, que tá com muita melanina, a pele também tem muita melanina e aí eu vou atrair esse calor para a pele, ao invés de ser localizado no bulbo. Então aí corre esse risco de queimadura. O filtro, que foi o que eu falei para vocês, né? A gente tem o filtro lá de corte, mas esse aqui a gente já determinou qual seria o filtro, então ele tem uma margem e o aparelho ele vai mesclar dentro dessa margem. Se o seu equipamento, verifica aí se ele já vem com os parâmetros todos certinhos ou se você precisa colocar os parâmetros. Mas geralmente você só precisa colocar o fototipo da cliente e ele já organiza lá, né, o filtro direitinho. Ou se o pelo é fino, se o pelo é grosso. Mas aqui de uma forma geral, caso vocês queiram verificar, né, fototipo 1 e 2, pelos finos, 590 nanômetro a 1200. Fototipo 3 e 4, 660 nanômetros a 1200 nanômetros. Pelo grosso, 750 nanômetros a 1200 nanômetros vocês podem estar utilizando. Primeiro de tudo, que a gente morre de medo é queimadura, né? Então, como fazer para que a gente não gere queimadura no nosso cliente? Primeiro de tudo, resfriar a área. E aí a gente pode voltar lá para a duração do pulso, ou então, quais são as táticas que nós temos? A gente pode resfriar mesmo a área, tipo passar um gelo, passar alguma aguinha gelada para poder resfriar a área e depois a gente vem com a aplicação da luz intensa pulsada. Outro mecanismo que a gente utiliza muito é o gel. A gente pega o gel, coloca no frigobar, na geladeira e aí na hora do procedimento a gente retira e utiliza. Esse gel ele vai estar friozinho, vai estar bem friozinho, vai dar para trabalhar. Então você pode resfriar a área dessas duas formas aí, ou com o gelo, ou então pega o gel e coloca na geladeira e utiliza na hora do procedimento. Lembrando que quanto maior a dose, mais rápido será o aumento da temperatura. Então verifica o cliente de vocês, o fototipo, como é que está aquela pele, se está muito pigmentada, se não está, para você poder verificar a dose. Se tiver, usa doses menores, porque senão você vai aumentar muito a temperatura dessa pele. Em casos de aparelhos com um único aplicador, tem aparelhos que ele vem só com um aplicador. E aí você não tem aquele filtro de corte, você não consegue personalizar completamente o seu protocolo. Mas aí nesses casos você vai selecionar, né, a opção lá de remoção de pelos e a intensidade você pode utilizar de 10 joules por centímetros quadrados a 22 joules por centímetros quadrados. A epilação, então aqui eu acabei não falando hora nenhuma, mas a diferença, né, de depilação e epilação. A depilação, a gente não tira o fio da raiz. Então o gilete, a gente faz uma depilação. Quando a gente passa o gilete, aquelas coisas. Quando a gente quando a gente utiliza cera, quando a gente utiliza a pinça, a gente está fazendo uma epilação, porque a gente está removendo o fio,
de dentro, né? Como se fosse assim, dentro da pele, a gente tá arrancando tudo. Então a gente tá fazendo uma epilação. A epilação, que é a depilação de cera, epilação que é depilação, não. A epilação é epilação. Mas a gente costuma falar, né, depilação, vou fazer uma depilação de cera. É igual a fibroedema gelóide, que a gente fala celulite, né? Vou fazer tratamento para celulite. Aqui é a mesma coisa. Depilação é diferente de epilação, porque epilação você tira da raiz o pelo. E a depilação você corta, é como se você estivesse cortando superficialmente. Então, se você for fazer uma epilação, uma depilação, se o seu cliente for fazer uma depilação de cera, é importante que ele faça 6 semanas antes do procedimento. E se for arrancar de pinça também, que tem gente que arranca de pinça, né? 6 semanas antes de você fazer o tratamento com a luz intensa pulsada, certo? E aí, o pelo ele deve estar dentro do folículo para absorção da luz. Senão, a gente não vai ter a eficácia da luz intensa pulsada, que é aquilo que a gente estava falando. É por isso que tem que fazer na fase anágena. Por quê? Porque o pelo ele está no folículo, ele está no bulbo e é onde a gente quer atingir. Se esse pelo ele não tiver dentro desse folículo, aí a gente vai ter um resultado não satisfatório. Usar protetor solar durante o procedimento. Se o cliente tiver maquiagem definitiva, tatuagem, efélides e nervos pigmentares na região, pode alterar o procedimento. Por quê? Porque o pigmento vai puxar aquela energia, ou vai puxar aquela luz, vai absorver aquele calor. Então, tudo isso aqui interfere. Barba e exortismo, a gente vai precisar de uma frequência maior, então a gente vai diminuir o intervalo de sessões. Aí vocês podem dar uma média de 21 dias, porque é muito pelo, né? É muito pelo, então você pode encurtar esse período aí sem problema nenhum. E outra coisa que é importante, é importantíssimo, e não pensem que isso não é importante, porque é importante. Quando você dá o disparo com sua luz intensa pulsada, você tem que dar um disparo por área. Não é, deu aqui o disparo e, eu acho que não fez efeito, vou dar de novo. Não faça isso, porque isso pode gerar queimadura. Então, dar um disparo e marca direitinho, presta atenção no gel, tudo direitinho, para que você não repita a aplicação naquele local, certo? Então, faz com cuidado, com calma. Apesar de ser um procedimento rápido, é um procedimento que exige cautela, exige atenção. Então, presta atenção no cliente. Se ele reclamar de dor, vocês parem o que vocês estão fazendo, olhe, dê atenção àquilo. A gente teve há pouco tempo, né, um caso de uma blogueira que foi fazer o procedimento e saiu toda queimada. Ela estava falando que ela não estava aguentando de dor e os profissionais falaram que era normal. Gente, não é normal. Não é normal. Claro que gera um incômodo. Em algumas pessoas mais, em outras pessoas menos. Mas a gente precisa dar atenção ao nosso cliente. Então, o cliente falou com você, pare tudo e olhe. Mesmo que seja frescura, mesmo que seja aquela cliente, sabe, cri-cri, chata, dê atenção a ela, dê atenção a ela. Porque isso vai fazer a diferença. Você pode evitar, né, uma queimadura, você pode evitar alguma complicação maior só porque você prestou atenção no que ela estava falando. Não virou para ele e falou assim, não, isso aí é normal, isso dói mesmo. Não, isso dói mesmo, é assim mesmo. E continua, e continua. E aí quando você vai ver, o estrago é muito maior. Então, doeu, pergunta a cliente, eu sou chata para isso, eu sou muito chata. Então, eu tô atendendo uma pessoa, eu tô o tempo todo conversando com ela. Tá doendo? Tá quente, tá não sei como, a depender do procedimento, né? Tá doendo, tá ardendo, tá quente, como é que tá suportando, não tá suportando, óleo, toco. Então, tudo isso a gente precisa fazer, é um cuidado. E não é nem só um cuidado com o cliente, é um cuidado com a nossa profissão, com a nossa carreira. Porque se a gente lesiona um cliente desse, já era, indenização. Às vezes vai preso, pode ir preso, né? Não é que às vezes vai preso, mas pode ir preso a depender, né, do que aconteceu e como aconteceu.
Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. É uma clínica que vai fechar, nossa clínica, o nosso sonho, anos e anos de estudo. Não se arrisquem, não se arrisquem. Então, a cliente reclamou de dor, para tudo e olha. Para tudo e olha. Verificou que não foi nada, vê como é que tá tudo direitinho, passa para outra área. Avalie os parâmetros, diminua a energia, a dose. Tudo isso a gente precisa ir ajustando. E aí entro também agora na questão dos aparelhos. Eu falei para vocês que a maioria dos aparelhos ele já vem todo certinho. Você só precisa dar algumas instruções para ele. Então, ó, a cliente tem fototipo tal, o pelo é tal, desce dessa forma e ele te dá os parâmetros. Mas você aplicou na cliente, a cliente falou que estava doendo, você ajusta. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento. Não é a estética, não é protocolo pronto. A gente tem que saber lidar com as diferenças. Então, é importante, todos esses parâmetros aqui que eu estou trazendo para vocês, é importante vocês saberem. Então, se você viu que que a cliente relatou dor, aconteceu alguma coisa, você diminui a dose, diminui essa energia emitida, diminui a intensidade. Tudo isso a gente pode ir ajustando e não gerando, né, risco para o nosso cliente, deixando o tratamento confortável e seguro, certo? Então, é um disparo por região, por área, mas aqui também é importante a gente verificar com o fabricante. Por que, Nath? Porque cada fabricante sabe a potência do seu equipamento. Então, tem equipamentos que vão ser muito fortes, tem equipamentos que vai ser mais ou menos, tem equipamentos que vai ser fraco. Então, ele vai falar, ó, 2, 1. E aí se você comprou o aparelho é porque você confia nesse fabricante, né? Então, se você confia nesse fabricante, você segue as orientações dele, mas sempre levando em consideração o que o seu cliente vai falar para você, certo? Para você ter um procedimento aí mais seguro. Mas um disparo é o ideal, com esse parêntese aí, se o seu fabricante, o fabricante do seu aparelho recomendar mais de um disparo por região, ok. Se não, vocês seguem um disparo, tá? Média de sessões para ter um bom resultado de 8 a 10 sessões. E aí a gente já falou, né, sobre intercalar. Então, as 2 primeiras sessões, intervalo de 30 dias. A partir da terceira, espaça 45, 60 dias para uma nova aplicação. E aí um total, né, de 8 a 10 sessões. Olhe que eu fiz uma sessão com o aparelho. Uma sessão apenas. E eu já vi resultados. Tem locais que não cresce mais pelo. Então, os resultados são excelentes. E a maioria das pessoas perguntam, ai, Nath, não sei, laser é melhor que luz intensa pulsada, como é? O laser é mais potente, a gente viu aqui no começo, mas o resultado da luz intensa pulsada não deixa a desejar, também é excelente. Então, são 2 ferramentas aí que nós temos para trabalhar, né, que são ótimas. E aí, a depender, né, do seu financeiro, a depender de tudo, você faz a escolha por um ou por outro, ou pelo outro. E tá tudo bem, os 2 são ótimos. Com pacientes, né, que você pode ter poucos resultados, ou nenhum. Pode acontecer também de você não ter resultado nenhum. Aí você precisa avaliar o quê? Ovário policístico. Então, o cliente chegou para você, na hora que você vai fazer a avaliação, você vai perguntar, tem ovário policístico, tá utilizando testosterona, como é que tá os níveis de testosterona, faz reposição hormonal, tem problema hormonal, tudo isso é importante para que você já fale para ele, então, ou para ela, né? Ah, tem um ovário policístico, ó, a gente pode fazer, o que é que eu faria, o que é que eu faço, né, na verdade. O cliente chegou, a gente fez a avaliação, ó, eu tenho um ovário policístico e quero fazer a epilação, tá bom. Mas quando a pessoa tem ovário policístico, a gente tem resultado pouco ou nenhum resultado. A senhora quer fazer um teste, a gente pode fazer 4 sessões, ao invés de fechar 10 sessões, a gente pode fechar 3, 4 sessões, só para poder ver como é que seu corpo vai reagir, mas os resultados não são tão bons. É importante a gente explicar isso, e o cliente ele gosta de
de ter essa consciência, certo? Então expliquem, porque senão eles não vão, dessa forma eles não vão se sentir enganados, por exemplo. Então terminou de fazer o procedimento, minha cliente tem ovário policístico, o outro tem testosterona alta, tá fazendo reposição, e isso e aquilo, aquela loucura. Aí você não fala nada pra ele, faz as 10 sessões, promete um resultado, quando chega lá, ele não teve resultado nenhum. Ele vai se sentir enganado, obviamente. Então é importante a gente ir falando tudo isso. Medicamentos que estimulam o crescimento. Tá utilizando algum medicamento? Não. Então pronto, aí pode fazer. Se não, a gente pode até tentar fazer, porque a gente pode ter um pouquinho de resultado. Mas é importante falar, jogar limpo com o cliente. A gente pode testar 4 sessões pra gente ver se o corpo, se não tiver resultado, a gente nem continua. Aí não gasta seu dinheiro. Se tiver resultado, a gente continua. Entendeu? Pra depois ele não ficar chateado, né, com o resultado. Evitar o uso de ácido acetil salicílico antes e após o procedimento. Tem risco de púrpura. De púrpura. O que ser isso, Nath? O que ser isso? Gente, isso aqui são placas vermelhas que ficam no corpo. Tem vários tipos, né, de púrpura. E aí, cada uma tem um grau, né? Tem efeitos diferentes no nosso corpo. Mas, assim, de uma forma geral, são placas vermelhas que fica no corpo, né? E não fica querendo sair. Demora de sair. Então, é mais ou menos isso. Não esfoliar a área antes do procedimento. Não realizar massagem. Evitar sol, sauna, forno, banho quente após o procedimento. Eu ia falar com relação ao sol, mas eu vou falar lá na frente que tem. Lembrei agora que tem. Exercícios aeróbicos aumentam a sudorese e pode sensibilizar a área. E pode recomendar hidratação e uso de produtos calmantes com azulino. Eu adoro azulino. Azulino, pode indicar. Letra de médico, né? Quase letra de médico. Pode indicar produtos calmantes, hidratantes, é bem legal. Contraindicação, fototipos altos. Gente, não tentem fazer em fototipos altos. Por quê? Justamente porque a absorção dessa luz é pela melanina. Fototipo alto tem muita melanina na pele, então essa energia ela vai se concentrar na pele e aí você pode ter queimaduras seríssimas. São pacientes que têm um risco muito alto de complicações, então evite, não faça, é contraindicado, certo? Bronzeados do sol, aqui que eu ia falar do sol, tá aqui, ó. É contraindicação porque quando a gente se expõe ao sol, o nosso corpo, ele começa a produzir melanina para proteger a gente da radiação ultravioleta. Então, essas pessoas aqui, elas vão estar com alto índice, alto nível, né? Nível de melanina. E a melanina é o nosso cromóforo. É o nosso cromóforo alvo. A gente quer atingir a melanina. Então, cuidado aí com os pacientes que estão bronzeados do sol. Vê o bronzeado do sol? Querida, eu disse para não tomar sol. Vou puxar essa orelha. Aqui eu puxo a orelha do povo. Fala assim, eu vou puxar a sua orelha. Eu disse que não era para tomar sol. Então, a gente não vai poder fazer essa sessão, não. Agora, só depois. 15 dias depois, a gente faz aí. Mas não tome sol. Então, pacientes bronzeados é contraindicação. Paciente com herpes simples também é contraindicação. E aí a gente pede, né, para eles evitarem tratamentos profiláticos com fármacos no mínimo 3 dias antes e 3 dias após a aplicação, quando a área afetada for próxima ao local. Então, o que seria isso, Nath? O que é isso? Evitar tratamento profilático. Gente, tratamento profilático, na verdade, ele quer dizer que são tratamentos de prevenção. Então, se ele está utilizando aí algum tratamento, se ele está utilizando alguma substância para herpes, ele tem que ficar no mínimo, né, 3 dias antes sem utilizar e 3 dias depois.
Pacientes com queloides e cicatrizes hipertróficas, essa pele ela é muito sensível, então não realizem nesses pacientes também, tá? Porque pode queimar. Uso de isotretinoína, pessoa está utilizando isotretinoína, não faz. Não faz. Aí, quando ela para de utilizar, 6 meses após, você já pode realizar a luz intensa pulsada. Isso aqui é uma média. Claro que a gente avalia a pele, vê como é que tá a pele, aquela coisa toda, e pode ter uma pequena variação aqui. Mas, de uma forma geral, a gente recomenda 6 meses antes da aplicação da luz intensa pulsada parar de utilizar a isotretinoína. E pacientes que usam remédios fotossensíveis, esse aqui é importantíssimo, é tão importante que eu tenho um brinde para vocês, que é o quê? Uma tabela com substâncias fotossensíveis. Gente, tenham essa tabelinha aí na clínica de vocês. Isso aqui é importante demais. O que são substâncias fotossensíveis? São substâncias que reagem com a luz. E aqui a gente está trabalhando com luz. Luz intensa pulsada. Ainda é intensa o diacho, viu? Então a gente está trabalhando com luz. Cuidado com os produtos fotossensíveis. E quais são? Aqui eu trouxe algumas substâncias para a gente ver, certo? Vocês têm aí no material, no material em PDF, tem essa tabelinha. Mas, ó, percebam que tem substâncias aqui que é muito utilizada, ó, omeprazol, muito utilizada, fluoxetina é muito utilizada, ainda mais agora que tá todo mundo estressado, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo usando, todo mundo tá usando fluoxetina. Então tem vários medicamentos aqui que a gente vê no nosso dia a dia, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina K, vitamina vitamina D, dipirona, diazepam, tá vendo? Epinefrina. Então são vários medicamentos que a gente vê com frequência no nosso dia a dia. Então o cliente chegou para você, é importante você ter essa tabela e você ir perguntando para ele, usa algum medicamento? Não. Usa qual? Ah, eu uso tal medicamento. Você vai, procura aqui se é alguma dessas substâncias, porque se for, ele não pode ser submetido à luz intensa pulsada, porque essas substâncias, elas são sensíveis ao sol, elas são sensíveis à luz, e o tratamento que a gente está fazendo aqui é de luz. Então, cuidado com isso, certo? Peguem essa tabelinha aí e deixem ela aí fixa com vocês. Casos especiais. Tem alguns casos aqui especiais que a gente vai falar um pouquinho, que é com relação ao cavanhaque. O cavanhaque é difícil a gente ter resultado nessa região por conta do índice de testosterona. Então, testosterona alta vai ter maior quantidade de pelos, e aí a gente vai ter uma dificuldade maior com relação ao tratamento, certo? Aos resultados desse tratamento. E pelos brancos. Eu falei para vocês que os pelos brancos, eles não são afetados pela luz intensa pulsada. Por quê? Porque ele não tem melanina. E aqui a gente está trabalhando com comprimento de onda onde o cromóforo-alvo é a melanina. E o que é que a gente pode fazer nesses casos? Então, tem duas formas da gente fazer a luz intensa pulsada para a epilação em pelos brancos. A primeira é utilizando a epilação, eu aqui já escrevi errado, é o costume, né? É fazendo a epilação com cera quente no dia, na hora lá da sessão. Então, se faz a epilação, 5 minutos depois você faz a luz intensa pulsada. Mas aqui no caso, olha que interessante, aqui no caso, o cromóforo-alvo que a gente vai atingir é a hemoglobina. A gente estava atingindo quem? A melanina, né? Agora a gente vai querer atingir a hemoglobina. Então a gente vai ter que utilizar os parâmetros de terapia vascular na nossa luz intensa pulsada, certo? Porque aqui mudou tudo. Aí o que é que vai acontecer? Quando a gente faz a epilação com cera, a gente vai ter um sangramento no local e aí com a luz intensa pulsada,
na terapia vascular, onde o cromóforo-alvo é a hemoglobina, a gente vai ter a coagulação desse sangue no bulbo, na raiz. E aí a gente vai conseguir o efeito, mas por uma outra via, tá? Então, se antes a gente estava utilizando a melanina do fio para poder ter esse efeito de coagulação de proteínas e diminuir a nutrição desse bulbo e destruir ele, né? Agora a gente vai utilizar o sangue a nosso favor. Então, a gente vai fazer a depilação com cera para poder ter esse sangramento. Tendo esse sangramento, a gente vai mudar os parâmetros aí da nossa luz intensa pulsada, porque ela vai ter que ser direcionada, né, para a terapia vascular, porque ela vai atingir a hemoglobina e aí a gente consegue o nosso resultado. Aí vocês vão ver que os pelos eles vão ficar mais fininhos, vão demorar um tempo maior, porque a gente está gerando uma lesão ali naquele bulbo. Outra forma, né, da gente fazer esse procedimento com pelos brancos é pigmentar o pelo. Então, algumas pessoas, elas pigmentam o pelo e aí realiza a luz intensa pulsada, porque esse pigmento, ele vai atrair esse calor, né? Vai absorver essa energia e vai ter o resultado aí para os tratamentos de pelos brancos. Então, são duas aí possibilidades que a gente pode trabalhar com os pelos brancos. Eu fico por aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, manda aqui para mim. Eu vou ter o maior prazer em responder. E te espero na próxima aula.